Olá, meus irmãos, aqui quem fala é o pastor Albério. Hoje eu quero falar com você que se encontra em uma situação, muitas vezes, difícil de se resolver. Sabe aquela situação que é só um milagre? Sabe aquela situação que, tipo, se Deus não colocar a mão, não tem mais o que fazer? Sabe aquela situação quando o médico fala e diz, olha, você tem apenas um mês de vida? Sabe aquela situação que você recorre aos quatro cantos da terra e você não encontra uma solução, um refúgio, uma alegria? E hoje, essa mensagem ela é direcionada para a sua vida, aquilo que Deus quer falar ao seu coração, para que você ponha a sua esperança em Deus. O Salmo 126, ele vai nos falar de algo tão maravilhoso, que é um cântico de uma peregrinação que um povo, para você entender, um povo que ele estava cativo na Babilônia durante 70 anos preso. Nós bem sabemos que a Babilônia invadiu Jerusalém, foi 3 invasões. Se não me engano, a primeira invasão ela aconteceu no ano 597 a.C. A segunda invasão, por ou menos ali no termo do 577. E depois a última invasão, onde foi a destruição de Jerusalém, em 586, aonde os muros foram derrubados, as portas foram queimadas, os seus alicerces foram derrubados. Então, a cidade de Jerusalém, ela ficou empilhada, ficou em ruínas. Então, esse povo que estava preso, agora Deus usa alguém para derrubar esse império babilônico, que é os persas. Os persas, ele tem uma direção de Deus, está escrito em Isaías, que o próprio Deus já tinha mencionado o nome deste rei, Ciro, a quem eu pego pela mão. Então Ciro, ao ouvir isso, que estava escrito o seu nome na Bíblia, ele liberta o povo para voltar para a cidade de Jerusalém, para que o povo judeu voltasse aos seus ofícios, ele poderia cultuar o seu Deus. Então nós vemos esse salmo como uma peregrinação, saindo do cativeiro. Esse salmo ele fala de um passado, ele fala de um presente, ele fala também de um futuro. O passado é como nós lemos o versículo 1 do Salmo 26. No versículo 1 do Salmo 26 vai dizer, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Olha que extraordinário. Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, eu quero dizer para você que esse cativeiro que você hoje se encontra, chegou ao fim se você acreditar na palavra de Deus. Assim como esses homens, foi como um sonho, porque ele não tinha mais sonho ou de sair da situação que ele se encontrava. E muitas vezes nós se encontramos assim, os nossos sonhos foram engavetados, os nossos projetos. Só que aquele que deposita sua esperança no Senhor não irá se frustrar. É aquilo que vai dizer Abacuque, que o justo viverá pela fé. Então eu quero dizer para você que no verso 2 do Salmo 126, ele vai dizer assim, ó, então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até as outras nações se dizia, o Senhor fez grandes coisas por este povo. Eu quero dizer, eu quero profetizar, eu quero declarar na sua vida, assim como esse povo cantou no passado, você irá cantar no seu presente.
Aqueles que ficavam observando e achando que você não tinha mais uma saída, que você não tinha mais uma solução, que era seu fim, eu quero dizer para você que Deus irá colocar cântico novo na sua boca, vai colocar uma alegria em seu coração. E quando nós começamos a ler o 3, é extraordinário, porque o verso 3 vai dizer, sim, é a confirmação. Coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eu quero dizer, como vai falar a própria palavra, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Você que se encontra triste, você que se encontra angustioso, angustiado, eu quero declarar a você que hoje a alegria do Senhor invade o teu coração. Você que não tem esperança, você que está depressivo, ansioso, eu quero declarar em nome de Jesus Cristo, receba a cura do Espírito Santo no seu coração. E quando nós começamos a ler no verso 4, é onde eu quero chegar. O Senhor, ele vai dizer assim, ó, Senhor, restaura-nos. Assim como enches o leito dos ribeiros. Olha só, assim como enche o leito dos ribeiros no deserto. Quando o salmista menciona o verso 4, é que quando ele chega em Jerusalém, ele vê aquele templo belíssimo, o templo de Salomão, tudo feito a ouro. E ele vê aquele templo derrubado, muro derrubado, porta tinha sido asseteada. E ele, quando ele chega naquela cidade, ele fala o que aconteceu. É aqui onde eu quero entrar, é aqui que eu quero declarar na sua vida, que a esperança não pode morrer em seu coração. Esse povo olhou para aquela situação daquela cidade, daquele templo tão formoso, e quando ele observa, ele fala, cara, isso aqui vai ser reconstruído através de um milagre. Eu quero declarar para você que nesse teu deserto vai ter milagre. Eu quero declarar para você que nesse deserto onde há uma sequidão, vai ter flores. Eu quero declarar hoje, nesse deserto, que ele vai se transformar em um belo jardim. Foi o que esse salmista está declarando, quando ele fala, Senhor, restaura-nos. Ele está dizendo, olha, eu ainda acredito no Senhor. Eu ainda acredito no milagre, eu ainda acredito que o Senhor é Deus, eu ainda acredito que o Senhor não mudou. Quando ele declara isso, Senhor, restaura-nos, Senhor, assim como enche os leitos dos ribeiros no deserto. Querido, o deserto, como ele está dizendo isso, ele está falando assim, olha Senhor, eu ainda acredito no impossível. Eu quero declarar para você, amado, acredite no impossível. Acredite que ainda virá alegria, acredite que ainda vai ter cântico novo, acredite na sua cura, acredite na sua libertação, acredite na restauração do seu casamento, acredite na cura do seu filho, acredite na libertação do seu filho que se encontra nas drogas. Muitas vezes o seu esposo está no álcool e você já não tem mais fé. Eu quero declarar, encher o seu coração hoje nesta noite e declarar para você, tenha fé, acredite. Eu quero declarar que o Salmo 126, ele se concretize na sua vida, que você volte a crer em Deus e que você venha dizer, isso aqui é só um milagre e Deus é o Deus do milagre. Eu quero declarar que Deus é Deus de milagre e vai haver milagre se você acreditar. Não deixe Satanás roubar a fé que Deus colocou em seu coração. O Satanás, ele quer minar essa fé, ao ponto que Jesus mesmo vai dizer, será que quando eu voltar, será que eu encontrarei fé na terra? Eu quero declarar, não deixe essa fé ser roubada. Acredite, creia, e assim vai se concretizar. No 5,
Verso 5. Aquele que semeia com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Mamado, vai ter momento que vai ser na dor. Vai ser momento que você vai ter que gemer. Você vai semear em lágrimas. Eu não estou falando nada de dízimos de oferta, não. Eu estou falando que você vai semear sua oração. Eu estou falando que aquilo que você vai plantar espiritualmente, você vai colher espiritualmente. Eu quero declarar que em meio às dores, tenha força, em meio ao rancor, em meio à angústia, em meio às dores, não pare, em meio às perseguições, mesmo que você se sinta abandonado, mesmo que você fale, Senhor, eu estou buscando a sua presença, eu estou orando, estou jejuando, estou desviando do caminho mau, mas porque veio sobre mim essa angústia, esse medo, esse sentimento de abandono, não se esqueça, Jesus também passou por isso. Ele é especialista em rejeição, em abandono. Lembra na cruz do Calvário, ao ponto que o Cristo clamou, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? É por isso. Sabe por que está sentindo isso? Porque você é uma grande oferta de Deus. Não pare. Deus está preparando o melhor para a sua vida. Quando o pessoal, ou quando a multidão, quando aqueles que estão te observando, achando que é o seu fim, tem algo novo para acontecer. Eu quero declarar, tem algo novo para acontecer. Você ainda crê? Você que está desse lado ainda crê que tem algo novo, que Deus está preparando, que Deus está escrevendo, que Deus está fazendo algo novo para a sua vida? Ao ponto que João, no livro de Apocalipse, vai dizer que as velhas coisas já se passaram e tudo se fez novo. Você ainda crê na palavra de Deus, que a palavra de Deus não volta vazia, mas ela se cumprirá o seu propósito, a qual foi liberada? Se você acreditar, haverá alegria, você vai cantar e aqueles vão ter que ver o que Deus fez na sua vida. Continue, acredite, não pare.